E vamos lá falar um pouco sobre o Diego Souza, que anunciou aí a sua aposentadoria. E também a gente vai estar falando aí sobre a vitória do Real Madrid em cima do Girona, também a vitória do Arsenal e inclusive a gente tem que falar do Paquetá e do Douglas Luiz. Para início de conversa, eu como um vascaíno, o Diego Souza, acredito eu que tivemos dois momentos muito importantes, né? Mas de polos diferentes, já que quem lembra aí, o Diego Souza trouxe a Copa do Brasil pro Vasco da Gama, a primeira Copa do Brasil, né? E para falar a verdade, foi o único título de expressão que eu pude estar vendo e realmente foi na minha infância, claro, foi algo bem complicado que, cara, eu tava morrendo de ansiedade, parecia que aquele jogo ia dar muito ruim, que o Curitiba poderia estar virando o jogo a qualquer instante. Foi uma pressão danada, mas felizmente a gente conseguiu aquela vitória. Mas bem, ele passou por diversos aí, mano, clubes dentro do Brasil e, cara, querendo ou não, ele fez bastantes gols, né? Na carreira toda dele, eu acho que foram cerca de 207 gols. E é uma marca, acho que digamos, expressiva. Acredito que ele marcou o seu nome, um brasileirão. Foi campeão brasileiro lá com o Cruzeiro. Eu já nem lembro se ele era titular por lá. Já jogou no Fluminense, no Flamengo, no Vasco, no Grêmio, que também teve muitos jogos por lá, né? A gente também não pode estar esquecendo do Sport, do Botafogo. O cara literalmente passou todos os clubes. Mas eu acho que o grande marco realmente foi naquele jogo contra o Corinthians, né? Onde ele perdeu um gol com o Cássio na Libertadores e todo mundo tem a certeza que se o Vasco passa do Corinthians ali, ele seria campeão na Libertadores, né? Eu tenho aquela imagem em minha mente e toda vez que passa alguma coisa sobre esse jogo ou mesmo aquele lance, eu mudo de canal. Eu não consigo estar assistindo porque realmente é algo que, mano, marca muito o coração. É terrível, na verdade. Eu não consigo imaginar aquele lance, cara. Passou muito rente à trave e era pra ele ter jogado a bola por cima. Todo mundo sabe disso, mas eu não sei se não passou confiança, estava com muita confiança. Foi algo extremamente que não dá como comentar, cara. Não dá nem pra estar lembrando. Só de falar eu já tô ficando meio triste. E com certeza aí tem muita gente que ficou feliz, né? Pode botar aí nos comentários que eu tenho certeza disso. E todo mundo esperava, né, cara, que o Vasco na Série B, o Diego Souza poderia estar voltando pra assim erguer o Vasco ou ser aquele cara do homem gol, né? Mas acredito aí que não veio, infelizmente. Acredito que ele poderia ter ajudado em alguma coisa, mas o físico dele também já tava ficando meio crítico, né? Em algumas situações e tava muito difícil ele tá conseguindo jogar, né? Muitos clubes já estavam passando por isso com ele, era muito difícil. Mas tudo bem, cara. Acho que ele fez uma bela carreira aí, conseguiu fazer belos gols, foi bastante importante em alguns momentos também não importantes, né? Mas, cara, que ele seja muito feliz agora fora. Vamos ver se ele vai continuar sua carreira dentro do futebol. Ele pode estar virando técnico. Acredito eu que não, mas sei lá, um empresário. Ou ele só vai curtir a vida como o Ronaldinho Gaúcho. Eu não sei porque eu lembrei do Ronaldinho, pra falar a verdade. E realmente um jogo que estava sendo muito importante nesse final de semana, inclusive, foi o Real Madrid, né? Junto com o Girona. O Girona que faz parte lá do grupo City, né? Que tem o Bahia, Manchester City e tem outros vários grupos aí pelo mundo, que inclusive é todo mundo com escudo redondo, tá? É uma marca que eles têm dentro desse grupo. Então, cara, eles têm mapeamento em vários países dentro do futebol. E isso pode ser até bom, né? Inclusive, eles podem estar saindo do fair play financeiro. Mas, enfim, vamos voltar ao foco do jogo, no qual o nosso querido e amado Vini Júnior, cara, ele simplesmente destruiu a partida. E, infelizmente, ele também destruiu o Ian Couto, né? Que é outro brasileiro que tá lá no Girona, fica no lado de marcação aí do Vini Júnior. E, cara, foi muito triste, pra falar a verdade, porque foi muito abaixo. E no final do jogo, o Ian Couto, cara, ele chorou simplesmente porque ele sabe que fez uma partida ruim e que foi destruído. Mas foi muito legal ver que todos os jogadores do Real Madrid foram lá abraçar ele, foram consolar, cara. Eu acho isso muito bacana dentro do futebol, quando os jogadores sentem o que o outro tá passando e sabem que passou por um nível abaixo, mas isso pode ser uma partida e pode estar utilizando isso uma forma de, cara, se transformar e evoluir, sabe? Ele rever a partida, ver o que pode ter melhorado e pedir dicas aí, mano, pra quem tiver dentro do meio. Mas foi, cara, muito Cuian e foi muito bom pro Vini Júnior e pro Real Madrid, né? Que simplesmente tiraram aquela dúvida, quem vai ser melhor? Será que o Girona tem a possibilidade de estar ganhando? E realmente não tem, né? O elenco é bizarramente diferente. E vocês viram aí que, se eu não me engano, foram 4-0. Absurdo, cara. Os Vinizinhos jogou muito. Eu espero muito mesmo que o Vini demonstre esse jogo dentro da seleção, né, cara? Eu acho que a gente tá com uma falta, sei lá, de um outro brasileiro, assim, pra gente poder ver, cara, e destruir na seleção brasileira. Então eu quero muito aí que com o Dorival consiga arrumar essa seleção. Realmente tá faltando, cara, o molho. Tá faltando molho pra essa seleção brasileira. Tá bem triste de tá vendo, né? A gente quer voltar a ver aquela seleção brasileira com a Copa do Mundo. Já tá todo mundo muito estressado, que se você não ganha, pior time. Então, cara, vamos ver aí se o Vini consegue fazer
fazer essa estrelinha aí a mais dentro da camisa brasileira, né? Pô, cara, tá fazendo falta essa seleção. Tô sentindo falta, muito mesmo. E aquilo, galera, se a gente for falar de seleção brasileira, vai ficar algo meio complicado, porque não é só dentro do jogo, né? É fora do jogo também. Cara, o staffzinho aí sofre bastante a instituição, né? A Federação Brasileira. Tá tudo terrível. Se o Campeonato Brasileiro é ruim, a Federação também tá tudo ruim. Nossa, mano, todas as instituições, pra falar a verdade, terríveis, né? Não tem nem muito o que falar, cara. É tudo terrível. Não sobra nada ali. Sério, tá totalmente bizarro. Então eu espero aí, mano, que se resolvam logo. E agora com o Rodrigo Caetano lá também. Inclusive, eu não sei muito o que ele vai fazer por lá, né? Eu queria muito ver ele junto de algum clube. Eu acho que poderia estar fazendo esse trabalho também. Poxa, é um grande dirigente que a gente tem aí, mas tá lá agora na seleção brasileira. Eu gosto de ver ele montando times. Ah, né? Vamos ver o que vai estar dando. Bom, eu não sei vocês, eu não lembro da última vez que eu vi uma torcida saindo do estádio. Literalmente muita gente, cara. É algo meio bizarro. E lá na Inglaterra, eu acho que isso é muito fácil de acontecer. Quando no primeiro tempo, literalmente o seu time toma muitos gols. Como foi assim? O West Ham tomou uns 4-0 do Arsenal em casa, né? O West Ham tava jogando. E literalmente, cara, foi totalmente bizarro. Foi assim, cerca de 10 minutos. O Arsenal fez 4 gols. Foi um completo absurdo. Um gol do Iranto atrás do outro. E você viu que o time do West Ham tava totalmente perdido ali na sua defesa. Basicamente, depois do quarto gol, né? Assim, no finalzinho, acho que tava com 53 minutos. A câmera mostrou o pessoal saindo do estádio. E ainda bem que saíram, né? Porque não iam ver um 6-0. Mano, 6-0, galera. É surreal. Eu acho que o Arsenal não faz isso tem cerca de 20 anos que não coloca uma goleada dessas alta dentro de um jogo da Premier League. Foi simplesmente sensacional, fala a verdade. E, inclusive, pra gente falar de West Ham, a gente tem que falar do Paquetá, que com certeza é uma grande estrela dentro desse jogo. E como a gente falou da seleção brasileira, Paquetá precisa estar lá urgentemente. Porque tava rolando aquela investigação de apostas e tudo mais. Cara, não saiu nada até agora, acredito eu que não vai estar saindo. E realmente a seleção brasileira tá merecendo um Paquetá lá, né? Pelo amor de Deus, titular com certeza absoluta, tá jogando demais mesmo. E pra falar a verdade, se o Paquetá não está no West Ham jogando dentro da partida, o West Ham perde ou empata, galera. Sério, eles sentem muita falta, até porque o adversário, né, ele meio que faz uma marcação ali em cima do Paquetá, chama atenção, então pode estar liberando outros espaços. E o Paquetá, ele é muito bom assim no drible, no passe, então com certeza faz uma falta gigantesca no West Ham, também na seleção brasileira, né? Então, cara, ele tá machucado, felizmente. Vamos ver aí se ele volta pro próximo jogo e ajuda aí o West Ham a fazer as pazes com sua torcida. Mas vamos lá, cara, a gente precisa estar vendo o que tá dentro da seleção brasileira, pelo amor de Deus. E agora a gente pode estar falando de um outro brasileiro que com certeza merece estar dentro da seleção brasileira e não é de agora, galera. Estamos falando aqui do Douglas Luiz, uma estrela aí dentro do Aston Villa, né, mano, que tá, acho que no 4 top 5 da Premier League, tá fazendo uma temporada incrível. A gente sabe que o Fernando Diniz, cara, não tava convocando o Douglas Luiz por sei lá qual motivo, mas aí ele convocou assim no último jogo, se eu não tô enganado, né, e não colocou o Douglas Luiz por muito tempo e acabou que a seleção perdeu, né, ou então, sei lá, acho que deve ter perdido, né. Então, olha, o Douglas Luiz precisa ser titular. Se não for titular, mano, ele precisa entrar urgentemente no segundo tempo. Vai ser um meio de campo muito bom. E, cara, Douglas faz muito gol. Ele é meio que um volante que vai aparecer dentro da área ali, ó, e vai fazer ele um gol ousado ali na seleção brasileira de surpresa, cara. Mas com certeza aí agora com o Dorival, acredito eu que ele possa sim estar melhorando essa seleção. Vamos ver se ele vai estar convocando. Tem que estar convocando, pelo amor de Deus. Douglas está fazendo muitos gols. Já fez um gol hoje também na derrota, né, pro Manchester United lá na Premier League. Olha, pelo amor de Deus, galera, Douglas Luiz tá lá, cara. Vai ser muito bom. Inclusive, o Douglas Luiz tá na flor da idade, né? Digam que é a melhor idade pra se jogar, assim, tá nos 25 anos. E se fala muito sobre na próxima janela o Douglas Luiz. Será que ele vai ser contratado por algum outro time, né? Porque, mano, o cara tá jogando muito. Será que vai vir um Arsenal aí, um Liverpool, Manchester City? Bom, não sei. A gente também tá falando daqueles top 6, né? O famoso Big Six da Premier League. Já que o Aston Villa não faz parte, inclusive poderia dar um monezinho lá pro Vasco, né? Com o Felipe financeiro. E uma coisa muito curiosa também, galera, que a gente pode estar falando, é que o Dorival Júnior, ele chegou falando que, cara, vai convocar o pessoal aí do Brasileirão, hein? Mas sei lá, na minha opinião, acredito eu que, poxa, querendo ou não, o nível lá fora, tipo, é muito maior. Com certeza a gente tem jogadores aqui no Brasil que faz muito bem o papel. Pode ser até o Léo Pereira, pela fase que ele tá tendo dentro do Flamengo, tá jogando demais. E com certeza tem um Militão lá,
ele pode estar sendo convocado sem dúvida alguma. E aí muito se fala também do Pedro, né, vai ter essa chance, mas vamos ver quem ele vai estar convocando. A gente tem o Veiga, né, também que é bastante convocado, mas não entra muito durante as partidas. Mas eu quero ver aí o que o Dorival vai aprontando, cara. A gente tem olhos bem abertos aí, eu tô com leve medo de ele meter muito louco. E galera, sei lá, na minha opinião, não tem como a gente comparar o futebol, assim, sabe, com o nível, com a Champions League, com os times que estão lá, principalmente a Premier League, né? Basicamente, até o time lá da segunda página, ele tá tendo muito dinheiro pra tá contratando e, cara, vai muito bem. O João Gomes, se eu não me engano, também do Flamengo, foi pro Wolverhampton lá, tá jogando muito bem, inclusive. Então, cara, a Premier League tá sendo muito bom. A gente também tem o Real Madrid, tem o Barcelona. Eu queria muito estar vendo, na verdade, o campeonato italiano de volta aos melhores, né? Porque a gente tá muito apagado por lá, digamos assim. Eu vi o pessoal falando bastante. Espero que esse mercado volte também. A gente rendeu um belo dinheirinho aqui no Brasil, né? Querendo ou não, o euro é 6 vezes maior. Mas bem, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre algum assunto, do que você acha também sobre a questão do Douglas Luiz, do Paquetá, que estão jogando bastante. Se você tem alguma memória aí com o Diego Souza. E claro, em malvadeza, cara. Tá jogando demais, galera. Muito obrigado aí. Tamo junto.